Estamos de volta no Jornal de Blumenau, abrindo, como tradicionalmente, o nosso bloco de entrevista, e cada vez mais a comunicação vem ganhando importância também no mundo dos negócios. Saber se comunicar com clientes tem sido um desafio, principalmente na era das constantes mudanças provocadas por redes sociais. E empreender nesse mundo da comunicação é um desafio ainda maior. Para falar sobre esse tema tão importante, eu converso agora com a Cristiane Suete, que é jornalista, empreendedora, sócia fundadora da Prece Comunicação. Cris, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês, voltar aqui a uma das minhas antigas casas também, que é a TV Galega. Estou muito feliz pelo convite. Como é que o jornalismo e a comunicação surgiram na tua vida? O que te atraía por esse lado? Olha, Jorge, eu costumo dizer assim que desde criança eu já tinha um pouco desse lado empreendedor e dessa paixão pelo jornalismo. Eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiz um curso de datilografia, que muita gente hoje já nem sabe mais o que é uma máquina de escrever, mas eu fiz um curso de datilografia e comecei a escrever historinhas em casa, na máquina. E além de escrever as histórias, que aí já mostrava o meu lado assim voltado para essa questão da escrita, o meu interesse pelo jornalismo, eu vendia para os meus pais, vendia para minha família. Então eu brinco que aí já começou a despertar, eu acho, um pouco desse interesse de empreender também, de empreender dentro da comunicação. Mas brincadeiras à parte, assim, sempre me interessei muito por leitura, por me informar, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de escrever, de me expressar através da escrita, E quando eu tive que decidir qual carreira seguir ali pelo primeiro, segundo ano do ensino médio, eu lembro que eu assisti a uma palestra vocacional na escola com um jornalista, A gente tinha lá a semana de várias profissões e tal. E aí um jornalista que depois veio até a ser meu professor na Univale falou sobre a carreira de jornalismo, e a partir dali eu me identifiquei e me apaixonei pela área, e foi assim que eu decidi então iniciar o curso de jornalismo, e até hoje é algo que não me arrependo nem um dia da minha vida. Como é que foram os primeiros passos na profissão? E nesse percurso teve algo que te marcou, que te deixou uma marca? Certamente, Acho que teve vários momentos, assim, mas para responder a tua pergunta inicialmente, os primeiros passos, eu já no início da faculdade, lá em 99, já comecei a trabalhar na área. Então isso foi muito legal, muito produtivo para mim, porque aí eu já estava na faculdade e conseguindo exercer a profissão, de jornalista, como estagiária, enfim, mas já dentro do mercado de trabalho. Comecei num jornal econômico do Toné. Trabalhei uns meses com ele, e aí depois fui para comunicação política, Trabalhei bastante tempo na Câmara de Vereadores, lá na assessoria de imprensa, na TV Legislativa. Me apaixonei pela assessoria de comunicação, Tanto que segui depois essa carreira também. Mas trabalhei aqui na TV Galega, em TV também, em rádio, na Rádio CBN, na extinta Folha de Blumenau. Então consegui transitar um pouquinho por cada área do jornalismo, E conseguir aprender um pouquinho de cada área. Mas acabei seguindo carreira na comunicação corporativa. Depois da faculdade fiz uma especialização nessa área. Agora, até recentemente, voltei para a academia, estou fazendo mestrado em administração também, que está me dando um leque, ampliando muito mais o meu leque também de conhecimento, que está sendo muito legal. Mas quando você pergunta se algo marcou, claro que teve vários episódios, várias histórias que eu poderia falar, mas uma coisa que me marca muito, Jorge, dentro dessa carreira, foi a possibilidade de conhecer tanta gente e de trabalhar com tantos profissionais do jornalismo, daquele jornalismo antigo, das pessoas assim que começaram a história do jornalismo em Blumenau. Então até hoje eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, sabe? E posso citar nomes aqui como Ademir Gili, que foi um dos primeiros apresentadores da TV Coligadas, que foi foi meu chefe, foi um grande espelho para mim. Rodolfo Sestrem, Carlos Braga Miller, com você, Jorge? Com Adriana Kraus, o Pancho, Denise Bichling, Minosso. Então assim, tem vários nomes que eu vou pecar aqui se eu tentar falar de todos, porque eu vou certamente esquecer de algum no caminho. Mas isso é uma coisa que marca muito a minha história, de ter tido a oportunidade de aprender com tantas pessoas, de trabalhar com todas essas pessoas, e que é algo que eu assim, levo
sempre comigo, sabe? O aprendizado que eu tive com cada um desses profissionais. E outra coisa hoje, assim, que me marca é o fato de poder contar histórias de pessoas, de empresas que fazem a diferença, né, na comunicação corporativa. Assim, a gente, no nosso trabalho de assessoria de imprensa, a gente conhece muitos negócios diferentes, muitas pessoas que trabalham com inovação, que trabalham com saúde, com tecnologia, com as mais diferentes áreas, no associativismo, né, e que realmente fazem a diferença. E a gente poder levar essas histórias ao conhecimento do público é muito legal e muito gratificante. Sem dúvida nenhuma. Como é que nasceu essa ideia de empreender na comunicação? Você já tinha isso em mente, de ter um próprio negócio? Eu já tinha, sempre durante a faculdade, durante a especialização também sempre pensava nisso, né? E aí em 2008 surgiu essa possibilidade. Quando o Pancho, Francisco Fresar, a gente numa conversa, ele disse: Cris, eu falei para ele sobre isso, né, sobre essa minha vontade. Ele disse: Cris, eu tenho uma pessoa certa para ser a tua sócia, que é uma jornalista que eu conheço e que também gostaria de abrir um negócio e tudo mais, e me apresentou a Fernanda, que é a minha sócia. E eu digo sempre assim, que a Prece tem duas mães e um pai, porque o Pancho foi o pai realmente da Prece, foi quem nos incentivou, o motivador, que passou os primeiros clientes pra gente, então foi muito legal. E foi isso, assim, foi uma oportunidade, né, de clientes que ele tinha, que acabou passando pra gente, de eu conhecer a minha sócia Fernanda e começar a Prece lá em 2008, a gente vai fazer 15 anos agora no ano que vem. Por que Prece? Então, isso foi uma coisa assim que a gente queria criar uma identidade com Blumenau, né? Eu sou de Blumenau, eu tenho muito forte assim essa cultura da nossa cidade, assim, gosto muito de preservar também a cultura da nossa cidade. Então a gente queria um nome em alemão para a gente conseguir também ter essa ligação, né? Estabelecer essa ligação com a cidade. Só que você sabe que os nomes alemães não são muito fáceis de pronunciar. A gente queria um nome simples, né, que representasse o nosso negócio e que fosse em alemão. E aí, pesquisando, falando com algumas pessoas e tudo mais, chegou o Presse, que é imprensa em alemão, né? Um nome fácil de falar, que todo Sim. mundo já português e tá tudo certo, né? E tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a identidade da cidade também. Quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, né, no início desse negócio? Na época lá que vocês começaram, a assessoria de imprensa não tinha um papel tão importante, digamos, para a nossa região aqui, né? Como se tem hoje em dia, né? Uhum. Mas sabe que isso, Jorge, eu até considero uma vantagem, porque era um mercado ainda muito pouco explorado. Existiam pouquíssimas empresas de assessoria de imprensa, pouquíssimas pessoas que faziam de uma forma mais profissional ou mais formal esse trabalho. Então isso até foi interessante por conta disso, né? Mas por outro lado também a gente fala que o serviço de assessoria de imprensa, de comunicação corporativa, é uma venda educativa, né? Que a gente tem que primeiro mostrar para o cliente, mostrar para a empresa o que é o nosso trabalho. Sim. E os resultados que ele pode trazer, porque muita gente ainda desconhece, né? Então esse realmente foi um desafio. E claro, outros desafios que eu posso te falar, Jorge, empreender no Brasil não é fácil em nenhuma área, né? Então tem sempre a questão, né, da carga tributária, das legislações que mudam o tempo inteiro, enfim, a questão da gestão de pessoas, de aprender a administrar uma empresa, que isso a gente não aprende na faculdade de jornalismo, né? Então tudo isso, assim, com o tempo a gente foi desenvolvendo, a gente teve que desenvolver novas habilidades também para conseguir encarar esses desafios aí de quase 15 anos, né? O fato de trabalhar com comunicação, ter estudado comunicação, né, ter feito jornalismo, isso facilita esse trabalho com pessoas? Eu acredito que sim. Porque assim, a gente trabalhando com comunicação, claro que a gente acaba talvez adquirindo ou treinando, né, essas habilidades também de se comunicar, a própria questão da negociação e tudo mais, a gente acaba aprendendo, né, ao longo do tempo, aí na faculdade, fora dela, no trabalho também, então eu acho que facilita sim. Qual é a estrutura da Prece hoje?
Bom, hoje nós temos 2 escritórios, né? Um aqui em Blumenau e um em Tubarão. A Fernanda, minha sócia, cuida do nosso escritório lá em Tubarão, que a gente viu também recentemente, faz uns 2 anos, uma oportunidade de negócios lá também para atender as empresas da região sul do estado. E estamos com uma equipe de 8 pessoas, de 8 profissionais. Quem diria, né? A gente, assim, nós até já tivemos equipe maior, mas a gente decidiu reduzir mesmo por uma questão estratégica, assim, porque acho que o nosso foco é esse, assim, é se manter, sabe, do tamanho que nós estamos, e conseguir atender bem nossos clientes. Hoje a gente tem uma cartela de 30 e poucos, quase 40 clientes, então a gente tá feliz, assim, do jeito que nós estamos hoje. Bom, mas nesse período todo aí, entre jornalismo, empreendedorismo, você casou, teve filho, e hoje divide com o marido, com o filho e com o trabalho o tempo que você tem, né? Como é que está sendo conciliar tudo isso? Verdade, Jorge, esse foi um outro grande desafio que surgiu aí no caminho, né? Tanto para mim quanto para Fernanda, que foi a maternidade. E a gente sabe como é difícil para as mulheres conciliar a vida em casa, família, trabalho, filho, né? Não que para os homens não seja difícil também, mas a gente sabe que existe bastante diferença ainda, né, nessa questão. Mas como somos 2 sócias mulheres, a nossa equipe é prioritariamente feminina sempre. Não é algo pensado, mas assim, normalmente, né, ao longo desses 15 anos, assim, a gente teve muito mais mulheres do que homens. Então a gente acaba também tendo uma compreensão maior, né? E consegue equilibrar, consegue ajustar os horários, consegue ajustar com os clientes também. A pandemia nos mostrou também muito essa questão assim de como a gente pode ter mais flexibilidade também, né? Então a questão do home office, a gente viu que as coisas podem fluir de uma forma mais natural. Isso foi legal também, assim, se a gente pode dizer que teve um lado positivo da pandemia, eu acredito que a gente pode apontar esse, né? A relação de trabalho com cliente, com funcionário, acabou ficando um pouco mais leve nesse sentido também. Então a gente dá um jeito, né? Assim, os desafios são diários, mas a gente consegue conciliar tudo. Falando um pouquinho sobre a importância da comunicação, né? Por que as empresas devem se preocupar também com a comunicação e como isso pode ter resultados positivos, por exemplo, no mundo dos negócios? Uhum. Eu acredito, Jorge, que as empresas elas estão cada vez mais atentas para a necessidade de se comunicar com o público de uma forma mais transparente, de ter um diálogo mais aberto, principalmente com as redes sociais, com esse excesso de informação que a gente tem hoje, que a gente estava conversando aqui até antes de iniciar a entrevista. É importante que as empresas se posicionem e os próprios clientes, os próprios consumidores, eles estão buscando mais essa identificação com as empresas, né? Então eles querem empresas que mostrem que os propósitos sejam parecidos com os deles, que os valores façam sentido para eles, né? As pessoas não têm mais consumido por consumir, elas buscam empresas que tenham esse propósito e esse valor semelhante. Então a comunicação corporativa, ela vai ajudar as empresas nesse sentido, né, de mostrar para o público quem elas são, quais são os valores que elas têm, o que elas defendem, e mostrar os seus produtos, os seus serviços, as iniciativas que elas têm de uma forma positiva na imprensa, né? Falando nisso, em comunicação, redes sociais, a liberdade que se tem na internet, é muito comum às vezes, por exemplo, né, uma empresa na sua rede da empresa, né, ela ter lá toda uma dedicação à comunicação, mas o proprietário, o empresário, o diretor, na rede dele, né, ter algumas expressões diferenciadas, né, e até onde é necessário ter esse cuidado, até onde a imagem do pessoal pode influenciar na imagem empresarial.
Esse é um cuidado bem importante, Jorge, principalmente para empresas maiores, assim, em que o proprietário ele personifica a empresa muitas vezes, né? A gente vê a cara do proprietário como sendo a cara da empresa, né? Então tem que ter realmente esse cuidado, né? E muitas vezes a gente trabalha com isso também. A gente trabalha tanto as redes sociais, por exemplo, pessoais do proprietário, do CEO, dos sócios, quanto as redes da empresa, para que exista esse alinhamento, assim, e esse harmonia, equilíbrio. Né? Exatamente, é muito importante. Para que um acabe ofuscando o outro. Exatamente. Né? E não só ofuscando, mas também, às vezes, contrapondo, né? Às vezes a empresa tem um discurso e o presidente... alguém tem outro, né? Então já tem que acaba ter esse gerando cuidado. Um conflito. Exatamente. Ali, né? Tem que cuidar. Para a gente ver como é importante a comunicação, né? A gente está falando de uma coisa que cresceu muito com o avanço das redes sociais, da internet, que é a comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre mulher empreendedora. Nós vivemos aqui em Blumenau e aqui muitas mulheres empreendem ou tentam empreender, né? É um bom local para a mulher investir no próprio negócio? É bem recebida a mulher no mundo dos negócios aqui em Blumenau? Eu acredito que isso tem mudado de uma forma positiva nos últimos anos, Jorge. Eu não tenho dados para te falar agora, né, de números de Blumenau, mas pela experiência que a gente tem vivido, né? Eu vou te dar um exemplo. Pela primeira vez, a ACIB, a Associação Empresarial de Blumenau, tem uma vice-presidente mulher, que provavelmente vai ser a próxima presidente, né? A gente tem visto uma força feminina muito grande crescendo aqui. Empresas de tecnologia, nós temos muitas empresas que são clientes nossas, que são lideradas por mulheres. Cada vez mais a gente vê mulheres assumindo cargos de liderança, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que não só o local, mas o tempo que a gente está vivendo é propício para isso. Sabe? É claro que a gente, como eu falei, a gente acaba enfrentando mais desafios, né, do que os homens, mas acredito assim, sou bem positiva nesse sentido, assim, eu acredito que a gente vai cada vez mais conseguir ocupar o nosso espaço. Tomara. Cris, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, um prazer.